Olá, gateiros e gateiras, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sejam muito bem-vindos ao Carol Cats. Hoje a gente vai falar sobre o famoso apetite seletivo dos gatos. Será que eles são chatos para comer mesmo? Você é gateiro, desde que se conhece por gente, tem um gato adulto já e agora está seguindo a gente nos nossos canais. Então você já me ouviu falar umas 1000 vezes que é para dar sachê para o gato. Você não dava porque achava que não fazia tão bem, só que começou a parar para pensar. Poxa, é verdade, né? Todo dia ele come aquela ração seca. É a mesma ração, mesma cor, mesmo cheiro, nem o sabor eu mudo. Que coisa chata. Bom, aí você começa a pensar que talvez seja realmente interessante você comprar uns sachês, algumas coisinhas diferentes para o seu gato comer. A gente não gosta de comer a mesma coisa todos os dias. Você vai na pet shop super feliz, você vê aquela infinidade de sachês e compra um de cada. Preços diferentes, sabores, tamanhos, um é em lata, o outro é pacotinho. Você viu lá que tem até pedacinho, tem até camarão dentro do negócio. Não tem como o gato não comer. Tadinho, realmente você só oferecia a ração seca, agora a vida dele vai mudar. Você adorou aquele passeio, voltou para casa super feliz, comprou até um potinho diferente para dar sachê, fala a verdade. Chegou em casa, preparou tudo, pegou aquele que você achou mais legal, que até você ficou com vontade ali de repente experimentar. Esse que tem um camarãozinho, por exemplo. Colocou no potinho, tudo lindo, maravilhoso. Chamou o seu gatinho com aquela cara de felicidade. Ele chegou na cozinha até interessado, né? Percebeu ali que você estava mexendo em alguma coisa diferente. Você coloca na frente dele aquele potinho maravilhoso e cheiroso. O seu gatinho vai lá, cheira, olha para você e vai embora. Como se não tivesse nada ali. Aí eu imagino a sua cara de descontentamento. E você comprou todos aqueles outros que na sua cabeça não são nem tão mais interessantes do que esse. Você até tentou ir oferecendo de vez em quando para ver se tinha algum que ele gostava e ele torce a cara, sai de perto, não quer nem saber. Aí você desiste, né? Ele é chato mesmo, então vai ficar comendo só a ração seca, paciência. E aí eu vou ser feliz com o meu cachorro, porque ele aceita tudo, inclusive foi ele que comeu todos esses sachês que o gato não quis. Ele faz todas as refeições com você. Então você vai ser feliz com o cachorro e deixa o gato só comer a ração seca. Mas calma, a gente precisa avaliar essa situação e entender esse apetite felino. Como é que isso se forma? Sem julgar o coitadinho, sem comparar ele com o cachorro. Vamos primeiro entender essa questão para depois a gente tentar melhorar aí essa aceitação pelas coisas gostosas. Como é que funciona essa questão da alimentação para o gato? Assim como qualquer outro animal, nós nos alimentamos para sobreviver. Não compara muito com a espécie humana, porque a gente tem aí uma complexidade um pouquinho maior. Mas, no geral, a alimentação tem a ver com sobrevivência. O gato precisa comer para ter nutrientes e se manter vivo. Quando a gente compara com o cão, por exemplo, para o gato o alimento não tem uma importância social. O que eu quero dizer com isso? Alguns problemas, algumas questões relacionadas a esse comportamento nos cães a gente não observa para o gato. Os cães têm hierarquia na hora de comer. Tem aquele cão que se alimenta primeiro, o outro que vai comer por último. Isso é uma linguagem ali, é uma característica daquele grupo. A gente não enxerga isso para o felino, então a gente não compara essa importância social. Só
que é sim um recurso, é uma questão de sobrevivência. Então a gente vai enxergar disputas por alimento. Se esses gatos vivem num ambiente com escassez de comida, a gente vai ter briga, a gente vai ter disputa. Existem conflitos aí entre gatos que vivem numa mesma casa, às vezes não se dão bem. A gente pode observar essas situações na hora de se alimentar. Isso acontece. Só que a gente não tem aí questões um pouco mais complexas para o felino. Como é que o gatinho vai formar essa memória? Ele tem preferências alimentares? Tem. Nós temos os cães, os gatos também têm preferências. Mas como será que ele forma isso? O primeiro ponto é a origem desse gatinho. Antes dele saber que era gato, quando ele estava na barriga da mãe dele, as características do líquido amniótico dessa fêmea, o que ela comia, o que ela passou para esse gatinho no leite, tudo isso influencia de certa forma esses hábitos de alimentação. Depois que os filhotinhos estão, já nasceram, estão mamando, ficam ali com a mãe, chega uma hora que a quantidade do leite, mesmo a composição desse leite, já não vai ser suficiente para esses filhotinhos. E aí a fêmea vai começar a trazer caças para esses gatinhos. Primeiro ela traz a caça, depois ela ensina esse gatinho a caçar. Esse primeiro alimento que essa mãe vai trazer para a ninhada também vai fazer diferença na formação dessa memória. Imagina um gatinho que talvez já esteja começando a sentir um pouco mais de fome, o leite da mãe dele já não é suficiente e aí ela traz um alimento para ele. Claro que nada disso é racionalizado, tá, gente? Não vamos humanizar isso. Isso acontece, isso é inato do gato, tá? Então, imagina essa situação, E o fato dessa fêmea depois ensinar ele a caçar, aonde eu quero chegar? Que essas preferências, essa relação com o alimento vai sim ter interferência dessa questão social. Essa escolha vai ser pelas influências da mãe, dos irmãos, desse primeiro contato que esse gatinho vai ter com o alimento. Isso é extremamente importante e se forma ali sem ele ter consciência, claro. Quando a gente tem filhotinhos, quando a gente pega esses gatos filhotinhos, leva para casa, nem sempre a gente sabe desse histórico. Aliás, dificilmente a gente tem esse histórico inicial. Às vezes a gente sabe que ele ficou o tempo que deveria com a mãe e com os irmãos e na maioria das vezes esse gatinho nem ficou o tempo que precisava com a família dele. A gente acaba levando para casa antes do tempo, vamos dizer assim. Muitas vezes sem saber, por condições que não dependem da gente. O que a gente vai oferecer para esse filhote? Qual é a variedade, Que tipos de alimento a gente vai oferecer para esse filhotinho? É o mesmo raciocínio daquele que ficou ali com a mãe dele. Esse primeiro contato, tudo isso que a gente apresenta para ele, vai interferir no futuro, no apetite, na preferência daquele gato adulto. E mais, não só nessa fase do filhote, ali no período de socialização, entre 2 e 8 semanas, que é o período que eles estão mais abertos, a esses aprendizados, só isso não é o suficiente, é extremamente importante. Mas esse gato continuou tendo contato com esses tipos diferentes de alimentos? Às vezes a gente ofereceu um sachê para o filhotinho quando ele era pequenininho, o que é bom porque ele já teve um primeiro contato, só que depois eu nunca mais dei. Então isso também vai fazer diferença. A gente precisa, se a gente tem, lógico, essa oportunidade, a gente precisa apresentar tudo que a gente quer para esse pequenininho e ir mantendo isso conforme o gato vai crescendo até a fase adulta. Senão a gente não consegue formar aí, uma memória, uma preferência alimentar um pouco mais diversa. Então tudo isso vai ser fundamental para a criação, para esses aspectos do que o gato vai gostar ou vai aceitar quando ele for mais velho. Aí talvez você fale, Carol, eu acho que isso é frescura, hein? E esses gatos que ficam na rua, eles vão ter preferência alimentar? Eles vão comer o que dá para comer. Mas aí é que tá.
Esses gatos e outros felinos têm preferência também, só que tudo vai depender do ambiente. O fato desse gato gostar mais de um ratinho ou de uma ave, enfim, né, daquilo que ele queira gostar mais, que ele goste mais naturalmente, não significa que ele só vai se alimentar disso. Será que esse alimento está disponível para ele nesse ambiente, em maior quantidade ou em menor? Ele precisa de uma estratégia para sobreviver. Talvez ele não tenha como comer só o ratinho que ele gosta mais. Se ele tiver mais ave, ele vai se alimentar delas, porque ele precisa disso. Ele não vai ficar esperando chegar só aquele alimento que ele gosta mais para comer. A gente tem que lembrar disso. Só que na nossa casa a gente oferece tudo para o nosso gato. A gente consegue fazer essa variedade, identificar aquilo que ele gosta mais e usar a nosso favor também. Para a gente conseguir fazer com que ele aceite mais coisas, tem que oferecer essa variedade ao longo da vida. Ele precisa ter contato com texturas diferentes, sabores diferentes, ração seca, ração úmida, para que fique mais fácil dele aceitar, para que não seja totalmente novo. E aí ele pode querer ou não. Então, existe sim essa questão nos outros gatos, em gatos que não têm tutores, mas aí ele depende dessa questão ambiental. Ele vai sobreviver de alguma forma. Outro ponto importante é que os gatos fazem associação. Eles podem associar determinado alimento com alguma coisa ruim. Será que ele comeu e passou mal? Ou teve alguma outra experiência que não foi bacana? Ele pode associar aquele tipo de comida e não querer mais. Da mesma forma, às vezes, sem querer, a gente causa isso. Você já tentou misturar algum remédio ali no meio do sachê para oferecer para o seu gato? Alguma coisa nesse sentido? Isso é perigoso. A gente precisa tomar muito cuidado quando a gente tem esse tipo de atitude. Eu sei que a intenção é boa. A gente pensa como se fosse o cachorro, que a gente mistura ali o comprimido, ele come sem nem perceber. Só que o gato é muito mais sensível nesse ponto. E se ele perceber que tem alguma coisa ali, ou se ele comer, de repente sentir um sabor amargo, por exemplo, que é um sabor que eles não gostam, ele pode associar com aquele sachê. E aí ele não aceita mais. O ideal é a gente não correr esse risco. A mesma coisa, às vezes a gente quer colocar floral ou algum outro tipo de medicamento que seja líquido na água do gato. O gato vai cheirar, ele vai sentir um cheiro diferente, né? A água não tem cheiro nenhum. Vai sentir um cheiro diferente ali, talvez também amargo, que é algo que ele já não gosta muito. Pode ser que ele pare de beber água. Ah, mas ele não vai beber só naquele potinho, nos outros não tem nada, então ele bebe nos outros. Pode ser que sim, pode ser que não. De novo, a gente não deve arriscar. Se você precisa administrar algum medicamento no seu gato desse tipo, coloca direto na boquinha dele, mas não põe no pote de água porque a gente corre o risco de ter esse problema depois. Da mesma forma que eles associam com algo negativo e mesmo naturalmente, às vezes comeu realmente e passou mal, pegou um bichinho e passou mal. Pode ser que ele nunca mais mexa naquele bicho, porque ele cria essa memória. E a gente também pode fazer associações positivas, incentivar o gato com aquilo que ele gosta e ir oferecendo esses alimentos. Quando ele tem comportamentos positivos, né, benéficos, que a gente quer que ele reproduza de novo, que ele repita, a gente faz o quê? Dá um petisco, dá um sachê, coisas que ele gosta bastante. A gente também usa o alimento para fazer associações de forma positiva. Isso é que a gente tem que prestar atenção. E nunca esqueça, nunca esqueça que o gato primeiro vai cheirar aquilo que ele está pensando em comer. O primeiro sentido que o gato vai utilizar para avaliar aquilo ali que ele está pensando em comer é o olfato. Primeiro ele cheira, depois ele come. E aí ele vai avaliar o sabor. Odor e sabor têm uma relação muito forte, né? Eles não são dissociados.
E aí, por último, ele vai ter a experiência de ter comido aquilo e ele vai ver se gosta ou não, se ele quer repetir ou não. Mas o primeiro ponto vai ser o cheiro. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com misturar coisas na comida, na água. E se você está tentando fazer com que ele coma alguma coisa diferente, ou está tentando introduzir o sachê, por exemplo, pensa que a gente tem que mexer nesse odor. O odor tem que ser atrativo para ele ir lá depois e experimentar, senão ele nem chega perto. Gatos não gostam de amargo, eles tendem a repelir sabores amargos por uma questão evolutiva. Geralmente, coisas amargas podem ser tóxicas, tem uma questão aí de sobrevivência também. E sabor doce eles não sentem. A gente acha que sim, às vezes a gente mostra alguma porcaria para eles, e acha que ele tá comendo porque é doce. Só que o gato não sente o doce. Provavelmente é o cheiro que está atraindo ele e faz com que ele goste daquilo que você está oferecendo, que eu não vou nem perguntar o que é, porque eu sei que vira e mexe, o dedinho vai lá para o gato experimentar alguma coisa. Mas então nunca se esqueça disso, tá? O olfato vai ser o primeiro sentido. A gente precisa colocar cheiro aí para incentivar esse gato a comer. Sabendo dessa questão do olfato, tudo que alterar essa capacidade vai ter influência também na alimentação. Gatos braquicefálicos, que são aqueles com a carinha achatada, têm o olfato um pouquinho prejudicado. Podem ser gatos um pouquinho mais chatinhos aí, porque tem dificuldades inerentes dele para sentir esses cheiros. Se eu tenho um gato mais velho que perdeu um pouco do olfato ou que tem alguma doença respiratória, algum problema crônico, rinite, alergias, toma algum medicamento que tenha como efeito colateral diminuir esse olfato, tudo que mexe nesse sentido pode ter reflexo na questão alimentar. Gatos que têm comida disponível, que estão sempre saciados, também tendem a não experimentar muita coisa nova. A saciedade diminui um pouquinho o olfato. Isso é característico, isso é fisiológico. Daí você vai falar: Carol, mas você sempre fala que o gato não espera ter fome para ir comer. Ele tem o hábito de estar sempre comendo ali de pouquinho em pouquinho. Se ele caça, ele vai caçar sempre que ele tiver uma oportunidade, porque ele não pode esperar ter fome para procurar alguma coisa para comer. Isso pode custar a sobrevivência dele. E é verdade. Só que aquele gato que fica em casa com a comida disponível, ele se habitua a isso. Ele sabe que o pote de comida está ali. E ele está sempre comendo, porque ele vai manter esse hábito de comer várias vezes, de pouquinho em pouquinho. Às vezes não é tão pouquinho. Ele vai estar satisfeito. Isso pode fazer com que ele não queira provar o sachê que você oferece ou aceitar um petisco. De repente você está tentando ali fazer um treino, alguma coisa, oferece algum petisquinho, mas não vai ser tão interessante porque ele já está saciado. Essa questão também é importante da gente pensar. Além disso, dessa questão do olfato, do cheiro do alimento, a temperatura influencia. A gente sempre fala de amornar um pouquinho o sachê para oferecer para ele, porque gato não come comida fria. Se ele caçar um bichinho, esse bicho está na temperatura do corpo dele, tem a nossa temperatura quase, um pouquinho mais, na verdade. Então, ele não come nada frio. A gente tira o sachê da geladeira e vai dar para o gato. Pode ser que ele não queira, que ele não se sinta atraído por conta de estar frio. Então amorna um pouquinho, não precisa ser muito quente, toma cuidado com isso, mas morninho. O cheiro vai sair mais daquele alimento e essa temperatura também vai agradar mais o paladar do seu gato, fazer com que ele experimente pelo menos, que ele dê uma lambidinha ali, e aí pode ser que ele vá se habituando, que ele vá gostando e aceite. Isso a gente não faz uma vez só. A gente precisa sempre ir oferecendo, sempre ir testando coisas novas e manter isso para que ele aumente aí essa gama de coisas que ele come. E a textura também é legal. Tem um sachê que ele vem com uma textura como se fosse uma gelatinazinha.
E aí quando a gente esquenta um pouquinho, ela não fica totalmente líquida, mas aí dá uma impressão, né, de ter ali mais água. Na verdade tem, né? Tem aquela gelatina. Os meus gatos, por exemplo, só gostam desse sachê. É uma textura diferente e é sempre o mesmo sabor. Eu já tentei de tudo, mas eles não comem outros. Mas essa textura em específico, eles adoram. Eles têm muito isso, né, de ir lá, mastigar e gostar ou não do formato do alimento, do tamanho e da textura. Geralmente eles chacoalham, né? Então às vezes mesmo que eles pegam um grãozinho de ração, eles mastigam e às vezes chacoalham a cabeça. Isso é um comportamento inato também. Quando o gato caça, ele chacoalha a presa dele para terminar ali, né, o serviço, já vai separando tudo, a carne dos ossinhos. As penas das aves também já soltam um pouco, então é um comportamento natural e eles mantêm isso, eles fazem isso com aquela ração, com aquele petisco que a gente oferece para eles. Tá tudo certo. Mas a textura, o tamanho, né, desse alimento que você está oferecendo vai fazer diferença e cada gato vai ter a sua predileção. Isso também é interessante. Cada indivíduo é de um jeito. Se você tem mais de um gato, dificilmente todos eles vão gostar da mesma coisa, de uma mesma textura ou da forma como você oferece. Observa cada um e nota aí as preferências de cada um. Isso é assim mesmo. Gateiro tem um monte de gato, né? E a gente sabe o que cada um gosta ou não. Para a gente melhorar essa questão, a gente precisa pensar nesses pontos. Na rotina também, então a questão, né, o fato do alimento ficar sempre disponível não é o ideal. Ideal é a gente ter horário de alimentação e dentro de uma rotina. Quando você consegue encaixar esses momentos de dar comida para o seu gato e nas horas em que a sua família também come, em que está todo mundo mais ativo, está chegando todo mundo do trabalho, da escola, né? Tá aquela energia toda em casa, aí você alimenta o seu gato nesse momento, vocês também vão comer. Tentar unir aí essa rotina, isso facilita, ajuda muito ele a experimentar, ele ter apetite, né? E comer aquilo que você está oferecendo. Essa diversidade que a gente falou, se possível desde filhotinho, oferecer coisas diferentes e manter isso ao longo da vida. Lembra desses pontos de textura, de temperatura, de olfato, tudo isso você precisa ir encaixando. Quando a gente tem mais de um gato, presta atenção se por acaso um gato não briga com o outro na hora de comer. Às vezes um gato que seja um pouco mais hostil e vá para cima do outro, né, ou intimide o outro, faz com que esse comece a comer menos ou a não querer comer ali. Quantidade de potes é importante quando a gente tem mais animais. Os locais que você vai distribuir esses potinhos são pontos que a gente precisa prestar atenção. Se você lembra de todas essas características e vai ajustando isso, fica muito mais fácil do seu gatinho não ter aí esse apetite tão seletivo. E a última questão que eu queria chamar a atenção de vocês é a gente tomar cuidado com o gato que para de comer. Aquele gato que ele pode estar com algum problema e aí ele entra em anorexia, ele para de comer. Não necessariamente ele tem uma doença, um problema clínico, mas às vezes um estresse ambiental, um estresse social, pode ter acontecido alguma coisa, uma mudança ali na própria rotina da família que faz com que esse gato pare de comer. Alguma associação ruim que ele fez, como a gente conversou. Gatos que param de comer precisam de atenção. Não adianta a gente ficar achando que é frescura, que daqui a pouco ele vai ter fome e vai comer, que nem cachorro. Às vezes o cachorro não quer comer, a gente deixa ele com um pouquinho de fome e aí depois ele come. Isso não funciona para gato. E não confunda ele ser um pouquinho mais chato, um pouquinho mais seletivo com ele não estar comendo. Se você tem um gatinho que para de comer ou está comendo muito pouco e você não toma uma atitude rápida, ou seja, não leva ele no veterinário para entender o que está acontecendo, a gente pode ter uma doença grave que se instala por conta disso.
principalmente se o seu gato é mais gordinho. Ele vai perder peso muito rápido, vai acumular gordura no fígado e aí a gente vai ter um problema pior aí para resolver. Presta sempre atenção nessa questão da alimentação do seu gato, como é que está o ritmo alimentar dele, e qualquer alteração vai para o veterinário, fala para ele o que está acontecendo, não fique esperando, tá? A gente precisa sim oferecer coisas diferentes, fazer testes, tem coisa que ele vai comer, tem coisa que não, mas você já sabe qual é o hábito sadio dele. Então sempre presta atenção, tá? Nunca acha que seu gato é frescurento e que você não precisa tomar cuidado com esses pontos. Vamos sempre fazer associações positivas com alimentação, que aí o nosso resultado vai ser muito melhor. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer sugestão, escreve pra gente, compartilhe essas informações com os gateiros que você conhece e não esquece de seguir a gente nas redes sociais. No nosso canal do YouTube e Facebook Carol Cats, no nosso Instagram @vetcarolcats e agora no Telegram. A gente vai deixar o link na descrição do vídeo para vocês. Muito obrigada por assistir e até a próxima!